Primeiro, essa questão da adaptação ser um superpoder, né? Eu acho que as pessoas elas se colocaram e se julgaram como adaptáveis, mas eu acho que elas estão numa adaptação reativa, né? É aquela coisa assim, uma adaptação meio que a força. Né? Bom, a mudança aconteceu e eu preciso mudar. Isso tem um custo muito alto, né? Porque, enfim, me desconforta muito. E essa sensação de que as organizações não estão acompanhando na mesma velocidade, né? Ou seja, eu estou até reagindo enquanto líder, mas a minha organização não acompanha. E aí causa aquilo que a gente já falou sobre a visão turva, um desalinhamento e a sensação de estar à deriva, né? Porque eu não estou percebendo a mudança que está vindo da minha organização e eu fico um pouco perdido nesse processo todo. Mas acho que a gente tem que dar um passo atrás e começar a entender a incerteza não como um problema nos nossos planejamentos, né? E sim como uma condição básica. A incerteza ela não é uma barreira, ela é uma condição. Eu preciso colocar ela e entender assim, bom, a partir de agora ela está aqui. Né? Então, assim, eu mais do que tentar esperar ela passar ou bypassar ela, eu preciso colocar ela antes no meu planejamento. Entender que eu preciso fazer um planejamento para um cenário de incerteza. Né? Ou seja, eu acho que a gente considera a incerteza muito mais para frente como um desafio, como uma barreira que está na minha frente, e não como uma condição básica na hora de analisar o terreno. Eu acho que a gente precisa fazer essa troca de mindset mesmo, de colocar a incerteza como uma condição básica do meu planejamento, assim como é um prazo, um orçamento, enfim, um budget para as questões. Eu tenho que entender que, cara, a incerteza está aqui, eu preciso, a partir daí, construir um planejamento que abrace esses variados graus de incerteza. Né? Porque eu acho que a gente entende muito a mudança como um evento e não como um processo, né? Mas a mudança nunca é um evento, ela é sempre um processo, ou seja, as coisas nunca mudam de um dia para o outro. Só que a gente percebe assim, né? A gente pensa, não, a gente adora colocar marcos, né, na mudança, mas de fato é que as coisas vêm mudando há muito tempo. E se eu deixo para reagir àquele evento final, né, isso vai ter um custo muito grande. Então, a mudança também, quando ela é de solavanco, ela tem um desgaste muito grande. Então, eu preciso entender, assim como a mudança que vem de fora, ela é um processo, eu também preciso estar disponível para fazer uma série de pequenas mudanças, que no fim vai acarretar numa grande mudança, né? Mas que eu não vou estar talvez percebendo dessa maneira. Então, acho que esse é um ponto muito importante da adaptabilidade. Eu acho que a gente tem que começar a questionar uma série de pequenas coisas. Porque se a gente tiver que questionar uma coisa muito grande, isso é um processo muito mais doloroso. Então, a mudança, a gente não pode vê-la como um evento, mas sim como um processo. E assim, acho que um dos pontos centrais para isso é normalizar um pouco essa mudança. Começar a falar um pouco mais sobre ela nos nossos times. Por exemplo, um exercício que a gente acaba fazendo aqui, né, nas nossas sessões, quando a gente fala sobre isso, pergunta simples, cara, quais foram as principais mudanças dos últimos 12 meses? Como a gente reagiu a elas? Né? O que elas impactaram de bom e de ruim? Para a gente desmistificar um pouco isso. Porque muitas pessoas têm realmente uma dificuldade de se adaptar simplesmente porque não aceitam essa mudança. Então, a gente falar sobre ela, normalizar ela, entender que a gente já viveu muitas mudanças e está tudo bem, e sobrevivemos, é uma forma de deixar ela um pouco mais à tona nos nossos times. Entender as barreiras de quem não quer mudar, né? Por que essas pessoas estão sendo resistentes a essa mudança? Muitas vezes é por motivos simples de resolver, mas a gente acaba querendo confrontar mais do que tentar entender do outro lado, né? O porquê não dessa mudança. E eu acho que um elemento fundamental para normalizar essa mudança é sempre a transparência. É a gente começar a deixar mais claro para os nossos times o que a gente sabe, o que a gente não sabe, onde está a incerteza, onde estão as certezas. Né? Eu acho que essa transparência é fundamental para normalizar essa mudança, para deixar claro que estamos vivendo esse processo e não guardar escondido, deixar ele, né, para que aí acontece a mudança de uma hora para outra, entre aspas, e as pessoas se surpreendem. Então, acho que normalizar a mudança é fundamental. E essa transparência, ela pode parecer muito simples, mas ela não é. Né? Por que ela não é? Porque num ambiente previsível e estável, a convicção e a experiência são elementos muito valiosos. A convicção e a experiência são muito valiosos. Mas num ambiente de constante transformação, como a gente está vivendo, essa convicção e essa experiência, elas podem
inclusive nos atrapalhar, porque nos levam às mesmas respostas para problemas novos, né? E a gente precisa questionar um pouco isso. Ou seja, a gente muitas vezes lidera cheio de convicções, né, de falsas convicções, num mundo cheio de dúvidas. Então a gente precisa questionar um pouco essa convicção e estar mais disponível para as dúvidas, para as hipóteses, para os testes, né? Só que isso não é tão fácil. Olha só, quanto mais alto é o QI da pessoa, mais difícil é ela mudar de opinião. O Adam Grant, num livro chamado Think Again, que eu recomendo a todo mundo, que saiu no ano passado, sobre o repensar, traz um pouco sobre isso. Ou seja, as pessoas que normalmente coordenam as nossas organizações, que estão no topo das pirâmides, né, organizacionais, têm dificuldade de mudar de opinião. Ou seja, e mudar de opinião é fundamental num mundo em constante transformação. Então a gente está vivendo um paradoxo aqui, que a gente precisa que essas pessoas e que todas as lideranças comecem a se questionar um pouco mais de que se os caminhos que estão sendo tomados são de fato os melhores, né? Porque a gente está entrando nesse ciclo de excesso de confiança. Ou seja, eu tenho uma convicção e o que eu faço? Eu busco no mundo aquilo que confirma para mim que eu estou certo. Eu sinto uma validação e orgulho por estar certo, fico mais convicto, né? Ou seja, isso acaba me cegando por uma série de oportunidades que são fundamentais nesse momento. Então é isso, a gente lidera cheio de convicção, entre aspas, né, num mundo cheio de dúvidas. Então essa ideia da liderança ter todas as respostas, a verdade absoluta, isso sempre foi assim, a gente precisa começar a mudar isso, porque senão a gente não vai ser um time ou um líder adaptável. Se a gente tiver todas as respostas sempre, a gente não está sendo adaptável, né? Se a gente tiver uma verdade absoluta, ou disso sempre foi assim, até onde a gente está se adaptando de fato, né? Ou só da boca para fora?